Prezados paroquianos da Paróquia São Pedro de Pedro Rio, hoje nós damos início a uma série de vídeos que serão como que uma grande formação online oferecida para a nossa paróquia e também para aqueles que fizeram o nosso retiro paroquial, que nós chamamos de Pedagogia da Santidade. Essas formações que serão oferecidas aqui no Facebook, no YouTube, elas irão se basear em alguns livros que podem nos ajudar nessa nossa caminhada pedagógica para alcançarmos a santidade. Nosso Senhor nos Evangelhos já nos exortou a buscarmos a santidade, a sermos santos como Deus é santo. E a Igreja vai nos ajudando a buscarmos a santidade através de alguns processos. Então, hoje nós iremos começar a formação de um livro do Padre Francisco Faus, intitulado Para Estar com Deus, Conselhos de Vida Interior. O nome do livro ele é muito sugestivo e ele está baseado, sobretudo, em uma máxima de Santa Teresa de Ávila, grande doutora da Igreja. Santa Teresa afirmava que quem a Deus tem, nada falta. Se eu tenho Deus na minha vida, nada falta na minha vida. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. E como isso é importante para nós que somos homens e mulheres do século XXI, nesse século em que nós almejamos ter tanto para ser felizes. Nesse século em que, quando eu não tenho alguma coisa que todos têm, eu posso me sentir infeliz, posso me sentir fracassado, posso me sentir até inferiorizado. Se eu não tenho o celular, que é a moda, está na onda, eu posso me sentir triste. Se eu não tenho a viagem de férias que meus amigos têm, posso me sentir triste. Se eu não tenho um carro como meus amigos têm, eu posso me sentir triste. Então, parece que o sentido da minha vida está em ter algo. Mas aquilo que Santa Teresa fala é muito sério. Se eu tenho Deus, nada me falta. Posso não ter celular, posso não ter carro, posso não ter viagem, posso nem ter dinheiro. Nada vai me faltar. Porque Deus me completa. Porque Deus vai ser a razão da minha vida. Um outro santo da Igreja, doutor, como Santa Teresa, Santo Agostinho, dizia que existe um vazio dentro de cada homem. E esse vazio tem justamente o tamanho de Deus. Então nós que nos sentimos faltosos de algo, certamente só iremos sentir essa completude ao estarmos com Deus. Por isso o nome do livro é esse, Para Estar com Deus. E esse livro vai, através dos seus capítulos, ele vai trazendo inúmeros conselhos, coisas práticas, coisas alcançáveis, para podermos alcançar esse ideal sublime de estar com Deus. Porque se estivermos com Ele, repito, nada vai faltar na nossa vida cotidiana. Pois bem, esses conselhos, eles, além de serem práticos, eles são também conselhos alcançáveis. Nós, na nossa vida espiritual, muitas vezes podemos traçar planos, traçar metas, buscarmos concretizar algo, mas coisas que não são alcançáveis ainda para nós. Aquilo que o Padre Francisco Faus nos apresenta, além de ser algo que nós podemos aplicar na nossa vida, é algo também alcançável para a nossa vida, qualquer que seja ela. Quer sejamos jovens, adultos, crianças, quer tenhamos estudado, quer não tenhamos tanto estudo, quer trabalhemos nos diversos setores da vida pública, da vida social, para todos esses conselhos são aproveitados, para todos. Então não é um livro para padres, não é um livro para maridos, não é um livro para jovens, é um livro para todos os batizados. Então todos os batizados,
ao terem contato com esses conselhos, poderão aplicá-los na sua vida e, sobretudo, no seu estado de vida. Eu que sou sacerdote, ao ler esse livro, eu consigo perfeitamente aplicar esses conselhos para a minha vida de padre. Os pais de família que estão me vendo, me ouvindo, ao terem contato com esse livro, certamente irão aplicar na sua vida de pais, de trabalhadores, aquilo que aqui está contido. Os estudantes, da mesma forma, e por aí vai. Por isso, então, é algo muito interessante e muito rico para todos nós, para a nossa paróquia. Pois bem, comecemos, então, essa nossa jornada, abordando hoje o capítulo 1. O capítulo 1, que está incluído na primeira parte, que é a oração, nos fala sobre um Deus que sempre entra em contato conosco. Deus sempre nos fala. Só essa realidade de saber que Deus sempre nos fala, que é o título do capítulo, isso aqui já é motivo para nossa reflexão o resto do dia. Deus eterno e todo-poderoso, Deus que é a bondade infinita, Deus que criou o céu, a terra, o mar, o universo, tudo aquilo que existe, criou os anjos. Deus que é o sumo bem, ele se digna falar comigo, que sou pó da terra. Falar comigo, que sou criatura plasmada pelas suas mãos benevolentes. Uma imagem que pode nos ajudar a entender isso. Quem já contemplou uma pessoa muito estudada, muito gabaritada, conversando com uma criança que mal sabe pronunciar ainda as palavras? Uma pessoa que consegue conversar em quase todas as línguas que existem no mundo, tentando dialogar com uma criança que mal sabe o beabá. O que Deus faz comigo é algo infinitamente mais tremendo do que isso. Porque Deus não é um doutor que conversa com uma criança. Deus é Deus e conversa com uma criatura vinda de suas mãos, que foi adotada como filho na pia batismal. Que graça sublime nós podermos rezar. Que graça sublime sabermos que Deus sempre nos fala. Pois bem, muitos de nós, certamente, já passou pela experiência de falar com Deus, de conversar com Deus. Quer já tenhamos uma vida de oração um pouco mais adiantada, ou aqueles que na hora do susto, quando a vida prega uma peça, quando a doença bate na porta da casa, quando a morte bate na porta da casa, certamente já passou pela experiência de falar com Deus, de apresentar para Deus as angústias, os sofrimentos, as aflições. Certamente, muitos já passaram por isso e muitos vão passar por isso. Mas não podemos colocar o ponto final nisso, em saber que eu falo com Deus. A oração é uma conversa, é um diálogo. A oração não é um monólogo, onde somente eu apresento a Deus as minhas petições, as minhas ações de graças e por aí vai. Não. A oração não pode ser um eu falando com Deus e acabou, ponto final, saio feliz, rezei. Não pode ser isso. A oração sempre tem que ser uma conversa, sempre tem que ser um diálogo. Eu falo com Deus e Deus também fala comigo. A oração não pode ser somente um eu falando, mas um eu conversando, um eu dialogando. Sobre isso escreve aqui o padre Francisco Fausto. Sobre o modo de ouvir a Deus, sobre as condições do coração para ouvir a Deus, a maneira de ter a certeza de que o escutamos a Ele e não a nós mesmos. Há muitas coisas interessantes a dizer, coisas que procuraremos comentar em outras páginas desse livro. Mas para começo de conversa, vale a pena adiantar algumas dicas. Então aqui o padre vai nos apresentar algumas dicas para nós termos essa certeza
de que Deus fala ao nosso coração. E de que nós estamos, de fato, escutando a Ele, não a nós mesmos. Porque pode acontecer que eu me engane, que eu engane a mim mesmo. Então eu falo coisas para eu escutar e pensar que Deus está me falando. Isso pode acontecer e nós que planejamos a pegadinha, se assim podemos dizer, podemos cair nela. De fato, Deus me falou. Mas quem falou lá no fundo foi você. Porque aquilo era o que você queria escutar. Então o padre Francisco Fausto nos dá aqui algumas dicas para percebermos se de fato é o Senhor nosso Deus que está nos falando ou se somos nós que estamos nos enganando. Primeira dica, primeiro conselho. Primeiro, só escuta quem quer escutar. A primeira condição é desejar que Deus fale ao nosso coração. Não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. Pois bem, eu posso me colocar em oração, querer escutar a voz de Deus, mas um querer simplesmente da boca para fora. Não quero ouvir Deus. Porque eu sei que aquilo que Deus vai me falar pode me incomodar. Aquilo que Deus vai me falar pode exigir de mim uma mudança, uma conversão. Então eu me fecho em mim mesmo. Não quero que Ele me fale, porque se Ele não me falar, eu posso continuar tendo a vida que eu sempre tive e vamos seguindo a vida e pronto, acabou. Que coisa esquisita, né? Eu gosto de rezar, mas não quero escutar Deus. Gosto de falar com Deus, mas não quero escutar Deus. Então eu não gosto de rezar no fundo. No fundo eu gosto de cumprir tabela. Para falar para mim mesmo que eu sou religioso, que eu tenho piedade, tenho devoção, eu rezo. Então para me auto-incensar eu rezo. Mas a oração como conversa com Deus, eu me fecho a uma das suas etapas fundamentais, que é a escuta de Deus. Então, só escuta Deus quem quer escutar Deus. Então, antes de nos colocarmos em oração, isso deve ser uma das primeiras coisas que devemos falar com Deus. Senhor, eu quero te escutar. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, fala ao meu coração. Segunda coisa, prossegue aqui o padre Francisco Fausto. Em segundo lugar, não se trata de pedir milagres. Não vamos pretender que Deus apareça e fale ao ouvido com palavras sonoras. Como diz o profeta Oséias, Deus fala ao coração. Então, não pensemos que o teto vai abrir, o arcanjo vai aparecer e vai me comunicar a mensagem de Deus. Não se trata de querer isso. Alguns santos, algumas pessoas tiveram essa experiência. Nós não podemos negar isso. Mas também não podemos exigir que isso aconteça conosco. O modo como o Senhor Deus fala ao nosso coração, fala a nós, é um modo determinado por Ele, não por mim. Então, tenho abertura de coração, desejo escutar Deus, quero escutar Deus e vou tendo docilidade para escutá-lo no fundo do meu coração. Prossegue aqui o padre Francisco Fausto, agora citando as Escrituras, a carta aos Hebreus. Deus, ao longo da história, falou muitas e muitas vezes, de muitos e muitos modos, pelos profetas. E nesses dias, que duram desde que Cristo nasceu até quando o mundo acaba, então nós estamos nesses dias, Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus. Onde é que ouviremos o que Jesus nos diz? Primeira coisa, nos 4 evangelhos. Então, se eu quero ouvir Deus, que nos dias de hoje nos fala por meio de Jesus, eu tenho que ter contato com as Escrituras. Porque eu posso até crer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas é uma crença superficial, pequena, que não aprofunda, porque eu creio e pronto, a Bíblia enfeita a minha estante. A Bíblia
aberta no Salmo 50, abençoa a minha casa. Mas ter contato com a Bíblia, sobretudo com os evangelhos, para ouvir Deus, eu não tenho. Conselho do Padre Francisco Fausto: leia-os devagar, leia as Escrituras devagar, leia um pouco todos os dias, leia com atenção e pense, isso aqui é uma carta íntima, uma carta confidencial que Deus escreveu para mim. E Deus, que é eterno, não tem fim, tem também palavras eternas. Por isso, sempre a palavra de Deus vai me dizer algo. A palavra de Deus, ela não pode estar limitada à pequenez das palavras através das quais estão escritas ali. A palavra de Deus não pode ter um ponto final, mesmo que no texto o ponto final esteja lá. Porque Deus sempre me fala. As palavras através das quais Ele me fala são as mesmas. Mas sempre Ele vai me falar. Sempre Ele vai me falar. Primeira coisa, então, é ler os evangelhos. O segundo, ler bons livros espirituais. Aqui está um livro espiritual de alguém mais experimentado do que nós, alguém que já trilhou o caminho que nós estamos trilhando, que nos ajuda, que nos dá a mão. Sigam por aqui, façam isso, não façam aquilo. Terceira coisa, Deus também nos fala por meio das inspirações do Divino Espírito Santo. Escreve o Padre Francisco Fausto: bons pensamentos que nos sugere, bons sentimentos, luzes espirituais que de repente mostram solução para um problema. Mas como entender que até isso é uma inspiração do Divino Espírito Santo? Às vezes eu estou com um problema e na minha oração parece que eu vejo a solução para aquele problema. Como discernir se isso é de fato autêntico? O nosso autor coloca 4 características para nos ajudar a perceber se isso é ou não é autêntico. Primeira coisa, não pode ser contrário à santa lei de Deus. Deus não vai me inspirar algo que é contrário à lei dele mesmo. Porque Deus não é inconstante. Se inconstante fosse, não poderia ser Deus. Então, a lei de Deus, imutável, ela nunca pode estar em oposição àquilo que o Espírito de Deus me inspira na oração. Primeira coisa é isso. Nunca pode ser contrário à lei de Deus. Segunda coisa, sempre tem que me impulsionar a amar mais Deus e ao próximo. O Espírito de Deus, que é essa fornalha ardente de amor, de caridade, ele jamais vai me inspirar algo que não me encaminhe por essa via do amor a Deus e ao próximo. Terceira coisa, deve me ajudar a cumprir os meus deveres com amor, com dedicação, com zelo. Então, um pai de família que está com um problema, o Espírito Santo nunca vai te inspirar alguma coisa que esteja em desacordo com os seus deveres de pai de família. Nunca. Nunca. E quarta e última característica, deixa a alma sempre cheia de paz. Aquilo que o Espírito Santo me comunica deixa a minha alma em paz. Atenção. Paz como Jesus transmitiu na sua ressurreição. Não paz como o mundo entende. O mundo entende paz simplesmente como ausência de conflito. E a paz que o ressuscitado nos comunica vai muito além disso. Então, deixa-me em paz, tal qual Jesus comunicou-me no dia da sua ressurreição. Nas outras formações, nós iremos tratar um pouco mais disso. Hoje nós ficamos aqui com essas pequenas reflexões, que são como que uma grande introdução para aquilo que iremos ver e estudar nos nossos próximos vídeos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.